5 de abril de 2016, após pedido do Ministério Público, clássicos até o final do ano terão torcida única e organizadas, não poderão usar bandeiras, instrumentos e camisas. Clubes paulistas têm semana decisiva na Libertadores. São Paulo pega logo mais o Trujillos da Venezuela, pensando na vitória e em se manter com chances no grupo. Confiante após vitória no Clássico, Palmeiras encara duelo com o Rosário Central como jogo do ano. Corinthians chega à Colômbia tentando deixar o derby de lado para voltar com a classificação. Em comemoração ao 104º aniversário de sua história, a diretoria do Santos abre Vila Belmiro e convoca torcedores para ajudar o hemonúcleo da Baixada Santista. E ainda os segredos do Audax, um dos pequenos já classificados para a próxima fase do Paulistão. E os preparativos para os jogos da Champions League desta quarta-feira. Oi, boa noite para você que faz companhia para a gente no Gazeta Esportiva dessa terça-feira. Essa semana é decisiva para as equipes brasileiras na Libertadores. O Corinthians pode dar um passo importante para a próxima fase caso vença o Santa Fé quarta-feira na Colômbia. Numa situação bem tranquila também está o Atlético Mineiro, que se somar mais 3 pontinhos diante do Independiente del Valle no Equador, avança na competição. Já Palmeiras e São Paulo vivem momentos complicados. Uma derrota para o Rosário Central na Argentina elimina o Verdão ainda na primeira fase. E o tricolor precisa vencer o Trujillos da Venezuela daqui a pouquinho no estádio do Morumbi para continuar sonhando com uma vaga nas oitavas de final. 2 times paulistas em comum, uma situação que beira o desespero na Copa Libertadores. No grupo 1, o São Paulo soma apenas 2 pontos, contra 5 do River Plate e 7 do The Strongest. O tricolor ainda enfrenta os bolivianos na altitude de La Paz, os argentinos no Morumbi e nesta terça-feira, o Trujillos da Venezuela também em casa. O ex-volante pintado, que já conquistou o título da competição pelo São Paulo, ainda acredita na classificação. Eu não tenho dúvida, o São Paulo tem força, mais do que ser um palpite, com muita frieza. Eu vejo o São Paulo com força para vencer o Trujillos, em seguida fazer um bom jogo e trazer uma vitória também, que essa motivação da primeira vitória vai levar para o próximo jogo. E eu acho que é daí que começa uma grande caminhada para a conquista importante. Mudando de grupo, em situação bem mais complicada está o Palmeiras, graças a 2 derrotas seguidas para o Nacional. Os uruguaios lideram o grupo 2 com 8 pontos. O Rosário Central, com 7, ocupa a vice-liderança. Na sequência, o Verdão com 4 e o River do Uruguai com 2. O problema é que restam apenas 2 jogos pela frente. O primeiro será fora de casa contra o time argentino. Uma classificação complicada na visão de Evair, um dos maiores ídolos da história palmeirense. Muito difícil, muito difícil. A gente sabe que jogar lá fora é difícil, não é impossível. São situações que, dependendo do resultado, não vai depender só dele, das suas forças, mas é preciso continuar. Eu acredito que, sabendo administrar determinadas situações, o grupo tende a crescer e fazer com que o Palmeiras possa ainda estar sonhando na Libertadores. Corinthians, Atlético Mineiro e Grêmio também estarão em campo, em situações, porém, bem mais tranquilas. Palmeiras e São Paulo que se cuidem para que o Timão não seja o único representante paulista na competição. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, só que tem um lado também que não podemos esquecer. O Corinthians está bem, pero no mútuo. Vamos imaginar que perca aí para o Santa Fé, vai pressionado contra o Cobressal. Joga em casa contra o time mais frágil do grupo, mas aí tem a pressão de ser o último jogo, obrigação de vencer. Também não dou o Corinthians assim tão garantido, não. Obviamente, é uma situação muito melhor que a do São Paulo e a do Palmeiras, principalmente. O Palmeiras só tem 2 jogos, tem um confronto muito difícil com o Rosário Central. Barulhos estranhos acontecem. Isso pode ser um sinal. Um sinal de que o Rosário possa se assustar com o fantasma palmeirense.
Mas seria realmente uma grande surpresa o Palmeiras vencer lá na Argentina. Mas não tem outro jeito. Se quiser avançar, vai ter que vencer na Argentina. Mas é uma situação muito delicada. A do São Paulo não é menos delicada, com um diferencial. Tem um adversário difícil, como tem o Palmeiras, que é o Rosário, mas em casa, contra o River Plate. E antes tem o Trujillianos, hoje. E se vencer o Trujilliano, sabe, ganha confiança, aí pode muito bem vencer o River Plate jogando em casa e se classificar. O problema mesmo é o Strongest lá em La Paz, Chico. Porque se tiver que ir para a última rodada, precisando vencer o Strongest lá em La Paz, aí vai faltar fôlego. Literalmente. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Você é um seca-pimenteira danado, né? Por quê? Porque, pô, pelo amor de Deus, o Corinthians empatando lá contra Santa Fé, esse time de Santa Fé que é uma porcaria. O Corinthians vai lá e empatou, está classificado. Aí você está dizendo que pelo no mútuo, quer dizer, então vai ser seca-pimenteira assim, não vai que os partos. Não, é uma realidade. Não é que é realidade, você está secando o Corinthians, pô. Está secando o Corinthians. Tá uma situação difícil, não é porque o Palmeiras ganhou do Corinthians, que o Palmeiras vai ganhar do Rosário Central, não. Pode tirar o cavalo da chuva, é outro jogo. É outro jogo. O Palmeiras pegou um Corinthians completamente alienado, um Corinthians desinteressado, um Corinthians não precisando fazer absolutamente nada, com o Corinthians cumprindo tabela. Sem aquela gana de vencer. E tomando muito cuidado para ninguém se machucar. Porque sabe que o jogo que vai valer, vai dar a classificação para o Corinthians na Libertadores, é o próximo contra o Santa Fé. Esse jogo do Cobressal, de repente, é só para estabelecer se ele fica em primeiro ou em segundo. Então, todo mundo do Corinthians sabia disso. Então, quando todo mundo falava, o Palmeiras vai ganhar, não era difícil. Era uma previsão, vamos dizer assim, quase que, vamos dizer assim, não, nada mágica e quase que fatal. Porque o Palmeiras ia para cima mesmo, precisava ganhar. Agora, o Rosário Central é diferente. O Rosário Central entra com espírito de vitória contra o Palmeiras, que ele quer se classificar logo. E uma vitória classifica, eu acho que o Rosário Central. E elimina o Palmeiras. Então, quer dizer que é diferente. Agora, o São Paulo hoje, sim. O São Paulo hoje tem... Olha, vou contar uma coisa para vocês. São Paulo jogando de costa... descosta, como dizia aquele seu boneco, na escolinha, a primeira escolinha do professor Raimundo, que era do nosso querido Chico Anísio, radar palmeirense, diga-se de passagem, né, o finado Chico Anísio, descosta o Palmeiras, o São Paulo ganha desse Trujillianos. Não é Trujillianos. É Tony Ramos? Não. Trujillianos. Não, espera um pouquinho. Tony Ramos ou Trujillianos? Não é Trujillianos. É Trujillianos. Trujillianos, Tony Ramos. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Qual será o resultado da partida entre São Paulo e Trujillianos? Vitória do São Paulo, empate ou vitória do Trujillianos? Acesse o site, vote o resultado, eu dou no fim do programa de hoje. E aí? São Paulo, como diria Chico Lang, descosta. 7-0 também. Não, também exagera. 3-0, tá bom. São Paulo, 7-0 no time do nosso querido Trujillianos. Tá. Tony Ramos. Tony Ramos. O time do Tony Ramos. Tá bom. Vai perder de 7-0 fácil. Desculpa, Tony Ramos, eu gosto muito de você. Você é um excelente ator, mas o seu time é uma porcaria. Não, o Trujillianos, é o time do Tony Ramos. Entendeu? Trujillianos, tá bom. É o Tony Ramos. 13 partidas movimentam a rodada desse meio de semana na Libertadores. Confira aí os jogos. Vamos lá. O Huracan recebe o Sporting Cristal às 7h30 em Buenos Aires. No mesmo horário, na Venezuela, o Deportivo Táchira enfrenta o Emelec do Equador. Às 9h45 acontecem duas partidas. Toluca e LDU jogam em Toluca, no México, e o São Paulo encara o Trujillianos no Morumbi. Vou ficar com medo do resto do programa de falar errado. Amanhã, às 7h30, no Monumental de Nunes, tem River Plate e The Strongest. Às 9h45 tem
Rosário Central e Palmeiras em Rosário, Independente del Valle e Atlético Mineiro no Equador e Santa Fé e Corinthians em Bogotá. Às 23h59, nem um minuto a mais nem a menos, o Pumas recebe na Cidade do México o Olímpia do Paraguai. Na quinta-feira, às 7h30, tem o clássico entre as equipes uruguaias do River Plate e Nacional no Estádio Centenário. No mesmo horário, o Boca Juniors enfrenta o Bolívar na Bombonera. Às 9h45 jogam Racing da Argentina e Deportivo Cali em Avellaneda. E em Arequipa, no Peru, o Melgar enfrenta o Colo-Colo. Vamos então lá para o estádio do Morumbi, onde o repórter Alexandre Silvestre vai acompanhar a partida entre São Paulo e Trujilhanos da Venezuela. Boa noite, Silvestre. Como é que está a movimentação por aí? Os torcedores já estão chegando? Fraquíssima, Anitta. Boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Temperatura agradável, ventinho gostoso, o céu abriu, mas as bilheterias do Morumbi estão assim, ó, vazias. Venda antecipada muito fraca, 12 mil bilhetes apenas vendidos antecipadamente. A compra via internet está complicada, segundo alguns relatos de amigos meus, por exemplo. O cara fica quase uma hora tentando comprar o ingresso e o estádio estará vazio. E a venda e a compra não é concretizada online. É muito complicado esse sistema de internet do São Paulo de venda de ingressos. Mas quem quiser comparecer pessoalmente, comprar o ingresso de forma física aqui na bilheteria, terá essa oportunidade até o intervalo do jogo. Quando o juiz apitar o final do primeiro tempo, a bilheteria será fechada, ou seja, dá para chegar na hora aqui, comprar, a movimentação ainda é fraca, e eu calculo no máximo, assim, pela minha experiência, umas 20 mil pessoas para esse jogo decisivo do São Paulo, que não pode pensar em empate, muito menos em derrota, mesmo vencendo o Trujilhanos, a situação continua complicada. O Tricolor é o terceiro colocado do grupo 1 da Libertadores da América, tem apenas 2 pontos em 3 jogos, o Trujilhanos é o lanterninha com 1 ponto somado, o São Paulo está atrás do River Plate, que tem 5, e do Strongest, que tem 7 pontos. River e Strongest, que se enfrentam amanhã em Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. Jogo importante também para a vida do São Paulo, que precisa vencer o Trujilhanos. E o repórter Adriano Dolfi acompanhou a atividade que foi fechada em boa parte à imprensa ontem à tarde, início da noite, no CT da Barra Funda. Já era noite quando a imprensa foi liberada para acompanhar o treino do São Paulo. Clima de expectativa antes do jogo contra o Trujilhanos da Venezuela, por conta da série invicta de 6 jogos e pela necessidade da vitória. Nós estamos ainda desenvolvendo o melhor futebol, o futebol que o torcedor gosta de ver, mas o mais importante é não perder, e os últimos resultados positivos também têm nos ajudado e nos dado uma confiança maior. Mas, por outro lado, o São Paulo vem perdendo uma série de gols importantes nos últimos jogos. 5 penalidades foram desperdiçadas de forma seguida. No último jogo, inclusive, um atrito ocorreu entre Paulo Henrique Ganso e o zagueiro Maicon. Discussão no elenco, ela vai existir a todo momento. Isso é bom para o crescimento da equipe, isso é muito importante. Independente de quem bata, o pênalti ou não, isso tem que ser decidido, e quem for para a cobrança tem que estar bem tranquilo para ir e fazer o seu melhor. Adepto do treinamento da cobrança de penalidades, Denis se coloca à disposição para esta missão apenas se for chamado pelo técnico Bausa. Eu continuo treinando, volto a falar que não é o meu objetivo bater. A única pessoa que possa fazer eu mudar de ideia, como eu disse nas outras vezes, é o treinador. Se ele não tiver mais nenhuma opção dentro de campo e ele me pedir para que eu bata, eu vou bater sem problema algum, porque eu venho treinando e estou capacitado para isso. Em busca da vitória, mais uma vez o Morumbi, a casa São Paulina, poderá ajudar na missão de recolocar o time na disputa por uma vaga. É muito bom voltar a jogar em casa, voltar a jogar no Morumbi e conquistar as vitórias. Eu acho que é um fator muito positivo para a nossa equipe, e tenho certeza que também o torcedor vai voltar a comparecer em peso no estádio.
vai ficar querendo, Denis. Não acredito em grande público, repito, no máximo ou em torno de 20 mil pessoas no Morumbi, 12 mil ingressos vendidos antecipadamente. Quem foi recebido por aqui ontem à noite no estádio Cícero Pompeu de Toledo foi o visitante, o adversário do São Paulo, o Trujilhanos, e o Garrafa esteve presente. Ao pisarem no gramado do Morumbi, os jogadores do Trujilhanos trocaram a bola pelos celulares. O objetivo era registrar a passagem deles por um dos mais importantes estádios do Brasil. Muchos jugadores se pasan la vida jugando y no tienen la posibilidad de jugar este tipo de torneos. Entonces yo creo que por ahí es lindo visitar un estadio majestuoso como este que muchos jugadores solamente lo llegan a ver por televisión nada más. Entonces yo creo que por ahí la fotico queda como para el recuerdo y bueno, y esperamos, como te digo, hacer un lindo partido y poder sacar un resultado a favor. Depois da sessão de fotos, a equipe venezuelana iniciou os preparativos para a decisiva partida dessa noite. Afinal, sem ainda ter vencido nessa Libertadores, todos sabem que uma vitória hoje é quase uma obrigação. Eu disse quase, pois o empate não está sendo recebido como um péssimo resultado pelos venezuelanos. El empate a lo mejor no deja fuera ninguno de los dos. Todavía River tiene que venir acá. San Pablo debe ir a La Paz. Tal vez el ganador tenga muchas más posibilidades y el perdedor muchísimas menos. Pero yo creo que a lo mejor si se empata todavía va a seguir matemáticamente las posibilidades. Rames Cabeça, que é a principal estrela da equipe, sabe das dificuldades que seu time terá para vencer o São Paulo fora de casa. Afinal, para ele, o que não faltam são bons e decisivos jogadores no tricolor. Eu creo que por ahí, para mí es un secreto que tienen jugadores muy importantes, en este caso como Ganso, como Thiago Méndez, el 5, que es un jugador bastante a referenciar. Por ahí también, por los costados son muy buenos, Centurión, arriba que tienen a Calieri, que também é um 9 importante. O maior desafio da equipe venezuelana logo mais à noite nem é propriamente o adversário São Paulo, e sim controlar o emocional desta equipe, que é considerada muito jovem pelo próprio treinador. É um grande desafio a parte psicológica, temos muita juventud, é um plantel muito joven, es un promedio de 23 años, es un plantel joven y bueno, es un gran desafío, es demostrarse de que sí se puede con juventud lograr cosas importantes y creo que el fútbol ha puesto esta oportunidad para trujillanos y a pesar de no haber sacado buenos resultados como queríamos, venimos de menos a más y bueno, esperamos mantenernos en ese nivel. Bueno, no jogo de ida deu empate. O São Paulo pega o Trujilhanos hoje à noite. Na quarta que vem recebe aqui mesmo no Morumbi o River Plate, mais um jogo decisivo e fecha essa primeira fase sonhando com classificação na altitude de La Paz, lá no topo do mundo contra o Strongest. A equipe titular que treinou ontem e que deve iniciar a partida de logo mais às 9h45 aqui no Morumbi teve o Denis no gol, o Bruno e o Mena nas laterais, o Rodrigo Caio e o Maicon na defesa. Na cabeça de área, 2 volantes, o João Schmidt roubando a vaga do Thiago Mendes, que deve começar no banco de reservas, ao lado de Hudson. 3 meias, o Ganso distribuindo o jogo, aberto pela direita o Kelvin, ganhando mais uma oportunidade. Ele que entrou bem contra o Oeste de Itápolis. Arisco ali pela direita, pode arrumar alguma confusão, aberto pela ponta. Na esquerda, Michel Bastos, contestado por boa parte da torcida são paulina. E de centroavante, o Caleri, voltando à equipe e provavelmente sentando no banco de reservas, Allan Kardec e Centurion, Anita. Obrigada, Silvestre. No fim das contas, essa história de a torcida quase não ter ido, talvez até seja bom, né? Que aí o São Paulo consegue jogar em paz, né? Sem gente xingando e etc. No fim das contas, pode até ser uma vantagem, né? Você está pegando mais no pé do Michel Bastos, curiosamente, de um dos melhores jogadores do São Paulo. Pode até não viver um bom momento e tal. Mas também, muitas vezes, e é o torcedor organizado que pega no pé. Pega porque uma vez ele fez o sinal de silêncio para a torcida que estava vaiando, Sim. Aí marcou, criou animosidade, sabe? Não ajuda em nada, só atrapalha. Aí um jogador como esse enche a paciência, vai embora. Aí se esses mesmos torcedores ficam vaiando, ficam lá gritando, queremos jogador. O que adianta ter jogador se manda embora?
Tem que apoiar o time, sabe, incondicionalmente. É verdade também que o São Paulo não tem feito nada para garantir a paciência do torcedor. O time tem jogado mal, sabe, na Bacia das Almas tem conseguido vitórias. Quando consegue, né? Nos últimos 6 jogos venceu 2, o Oeste ainda também no último minuto. Sobre o desentendimento do Michael com o Ganso, faz parte, picuinha, bobagem. O Michael, ele tem um espírito de liderança que é dele, chegou agora no São Paulo, mas é da personalidade dele, você vê isso em campo, ele cobra, ele orienta, ele faz, sabe, coisa que o Ganso não tem. O Ganso, ele, na verdade, ele acha que é um excelente jogador, só que ele é mais do que ele joga. E eu fico muito à vontade porque eu já achei o Ganso genial. Hoje, nem tanto, acho que é muita fama e pouca bola. Olha, Celso, você me permite discordar, eu vejo sim o progresso do São Paulo de um tempo para cá. Principalmente quando o Bausa definiu o Malco como zagueiro titular e vai variando ao lado dele o Rodrigo Caio e o Lugano, e com o goleiro aos poucos pegando confiança, o Denis, eu já senti uma certa firmeza. E eu gosto desse Thiago que joga no meio do campo de São Paulo. Thiago Mendes. Né? O Thiago Mendes é um bom jogador. Não gosto muito do Hudson, acho que o Hudson é um bom jogador, mas é um bom reserva, não pode ser titular. Acho que a composição do meio campo tinha que ser outra. Mas daí para frente, o São Paulo tem feito bons jogos. O São Paulo não tem decepcionado a torcida, pelo contrário. Mas saíram 2 gols sem querer. Eu mesmo escrevi isso, né? Saíram 2 gols sem querer no último sábado. É verdade, foram 2 gols sem querer. Mas saíram. Saíram por quê? Porque o São Paulo mudou a atitude. É um time um pouco mais consciente em campo, tocando a bola, não se afoba. Ao contrário do Palmeiras. Porque esse Palmeiras que jogou contra o Corinthians é um Palmeiras totalmente diferente do que nós vimos desde o começo do ano. É um Palmeiras tranquilo, cauteloso, tocando a bola, esperando, jogando por uma bola e acabou dando certo. Agora, o São Paulo não, o São Paulo é tranquilo, muito mais tranquilo, toca a bola, espera o resultado sair normalmente. E eu vejo progressos nesse time do Bausa nos últimos jogos. Apesar de entender que às vezes ele troca o ponta esquerda pelo direita, né? E troca só falta ele colocar o dele de centroavante e o Caleri no gol, assim, distraidamente, né? Eu acho que ele não entendeu bem o espírito da coisa ainda, mas mesmo assim, ele é um treinador de personalidade, ele se impõe, ele é especialista nesse tipo de torneio. Então, eu acho que é uma vantagem. Se o São Paulo ganhar hoje, por exemplo, o São Paulo fica com uma mão na taça da classificação, que é só dar um pau no River, fim, né? Ele pode até ir lá fora. Mas se empatou lá com o River Plate, quase ganhou. Então eu acho que por que não ganhar aqui, né? E você aí de casa, acompanhe o nosso programa nas redes sociais. O nosso endereço no Twitter é twitter.com/Gazeta Esportiva. No Facebook, Gazeta Esportiva. E para rever os programas, acesse o site da TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. UEFA Champions League, 2 jogos abriram hoje as quartas de final da Liga dos Campeões. Em Barcelona, o Barça recebeu o Atlético de Madrid e venceu de virada por 2-1. E na Alemanha, o Bayern encarou o Benfica e venceu pelo placar mínimo, só 1-0. Amanhã, mais 2 jogos acontecem. O Wolfsburg tem uma parada dura diante do Real Madrid. E os ricos Manchester City e PSG medem forças em Paris. O goleiro do Manchester City, Joe Hart, treinou com os companheiros na véspera do confronto de amanhã contra o PSG pela Liga dos Campeões. Aparentemente, o paredão inglês está recuperado de uma lesão e deve ser presença certa nas quartas de final da competição. O técnico dos Citizens, Manuel Pellegrini, está confiante no triunfo da equipe. Sabemos que é um jogo difícil, mas temos chance de continuar na competição e isso é importante para todos nós. Do lado do Paris Saint-Germain, o treinador Laurent Blanc terá 3 baixas no time. Verratti e Pastore estão contundidos, enquanto o lateral Aurier foi afastado do grupo. Para o técnico do time francês, o duelo com os ingleses é resumido facilmente.
Amanhã vai ser uma grande batalha para ganhar a posse da bola. Isso para colocar o adversário em uma dinâmica de jogo que eles não estão acostumados. O outro confronto da Champions nesta quarta-feira será na Alemanha, um embate entre o Wolfsburg e o Real Madrid. Depois de vencer o Superclássico contra o Barcelona no final de semana, os merengues estão mais do que empolgados, enquanto o técnico do time alemão não perde as esperanças. Eles são um dos principais clubes da Europa, um dos maiores vencedores da Champions. Ganharam um jogo importante contra o Barcelona, mas temos uma chance. Não podemos errar. As partidas de volta das quartas de final da Champions serão disputadas nos dias 12 e 13 de abril. E com a seleção brasileira em sexto lugar nas eliminatórias para a Copa do Mundo, hoje foi realizada uma reunião na sede da CBF, no Rio de Janeiro, em que ficou decidida a permanência de Dunga como técnico da seleção e de Gilmar Rinaldi como coordenador de seleções. Mas se você acha que eles são os grandes problemas da equipe nacional, dê uma olhada nessa entrevista do presidente da CBF, Coronel Nunes, ao canal Esporte Interativo e tente entender o que o homem que ocupa o cargo mais importante do futebol brasileiro quis dizer quando perguntado como ele vê a situação da seleção brasileira nas eliminatórias e o momento complicado do time canarinho. Todos nós como torcedores, né, achamos assim, olha, não estamos gostando tudo, porque a gente quer ganhar, ganhar e ganhar, ninguém quer perder, né? Quando às vezes empate, o cara diz, não, mas não serve para nós empate. E eu vejo o seguinte, foi começado um projeto, tá? Desde o ano passado que vem se lutando nesse projeto, que são dois. A classificação dentro das eliminatórias, né? O pessoal chama eliminatória, vamos chamar classificatória também, né? Para a Copa do Mundo na Rússia, 2018. E agora o que vai acontecer no Brasil também, a nossa Olimpíada. E vem um terceiro, que é um prolongamento da seleção principal, que é a Copa América Centenária, a partir do dia 5 de junho, nos Estados Unidos, né? E a Olímpica, que a gente chama a Sub-23, também se trabalhando. Então tem um trabalho muito grande e nós temos que ver de resultados. A Olímpica está em casa, né? E a Copa América nós participamos, tá? São 10 países da Sul-Americana e mais os países da CONCACAF. E nós vemos que o Brasil está lutando pela classificação, não está bem, mas a gente espera que melhore, porque nós ainda vamos ter jogos em casa e jogos fora. Não é possível que o vento fique só contra o Brasil numa situação. E o Brasil que nunca deixou de participar de nenhuma Copa do Mundo, né? Bom, tuiteiros de plantão. Porque eu tenho muita gente elogia, mas tem um que fala assim, quando eu falo alguma coisa contra o Brasil, se você não vai morar na Europa, por que você não vai embora? Seguinte, por quê? Porque você tem que manter um distanciamento crítico daquilo que você tem paixão. Então eu posso viver no Brasil, morar no Brasil, gostar do Brasil, mas isso não significa que eu seja cego diante das coisas. Então, tem que criticar para tentar melhorar. Você vê o presidente da CBF falando desse jeito, aí fica muito claro por que o Brasil tomou de 7-1 da Alemanha, por exemplo. E porque nada vai melhorar aqui. Ninguém entende no riscado, nesse país é tudo uma brincadeira. É verdade, é brincadeira. Olha o homem forte do futebol brasileiro, as declarações que ele deu a respeito da seleção brasileira. Nos bastidores, aliás, o Paulo Vinícius Coelho, o PVC, deu hoje, inclusive, que o Dunga foi chamado a atenção e cobrado por resultados. Quem estava lá? Marco Polo Del Nero. O que mostra até que, com todo o respeito ao senhor Coronel Nunes, que está lá, na verdade, de marionete. Foi o escolhido para dar tirar do caminho o concorrente do Del Nero, só por isso. Porque de entender de futebol, de estrutura, absolutamente nada. Ou eu estou sendo rigoroso demais. Eu não vi absolutamente nada de edificante no que disse esse senhor, que merece todo o respeito pela idade que tem. Agora, como homem representante do futebol brasileiro, pelo amor de Deus, sabe, pode ter muita gente bajulando pelo poder, por tudo,
Mas convenhamos, né? É para dar risada, ou melhor, é para chorar. Porque quem quer ver o futebol brasileiro em melhores condições tem que se afogar na pia agora, porque não dá para fazer outra coisa. Cadê a pia, por favor, pega a pia aí. Produção, a pia. Como diria, você resgatou o Chico Anísio, eu vou resgatar o Jô Soares. Daquele antigo quadro lá, o Vivo Gordo. Me tira os tubos, já mata de uma vez, porque ele lembra não o dá. Didi Mocó, né, o coronel. O problema aí é um problema de dicção, misturado com problema de falta de lentidão de raciocínio. Ele explicou que na Copa América tem os países da CONCACAF. Exatamente, e de um desconhecimento total do que está acontecendo com o futebol brasileiro. Mas ele foi simpático. Foi simpático, sorriu, atendeu todo mundo muito bem, deve ter sido um excelente soldado na época, né? Que ele é coronel, né? Deve ser coronel do Exército, né? Acredito eu, não sei. Então, deve ter sido um excelente coronel, mas de futebol não sabe absolutamente nada. Quase sabe um palavrão aqui. Não sabe absolutamente nada. Então, ele podia até falar errado, ele podia até ter problemas para raciocinar, mas se ele entendesse de futebol, não tinha problema nenhum. Eu conheci muito maluco no futebol. Conheci gente completamente biruta, mas que entendia de futebol. O João Avelino, por exemplo, era um que não tinha um parafuso a menos, né? Mas foi campeão pelo Corinthians em 77 como auxiliar do Oswaldo Brandão, né? Esse João Avelino é uma figura. Que também não significa que seria um bom gestor. Não, não seria um bom gestor, mas eu estou dizendo para você, nem sempre a pessoa que não se expressa bem não deveria estar no cargo que ocupa. Às vezes a pessoa não se expressa bem, mas é um bom administrador. E um conhecedor profundo do que faz. Não é o caso dele. Então você vê que, como o Celso percebeu, e isso está na cara, né? E você sacou logo, que ele é um fantoche, é um laranja, né? Do seu Marco Paulo Del Nero, que não pode exercer a função porque está com suspeita, né? Até o pescoço de corrupção levantada pelo FBI. Então, e quem não sabe, e para quem não sabe, muita gente não sabe, essa Operação Lava Jato também foi levantada pelo FBI. Também foi, por causa do investimento que os americanos fizeram na Petrobras. Na Petrobras, nas ações da Petrobras, que afetou a Bolsa dos Estados Unidos. Aí o FBI começou a investigar. Então, quer dizer, esse aí é o único que está limpo, que pode ir para lá. Então, por isso que ele está aí. É um laranjão. Mas não tem capacidade nenhuma, não conhece futebol. É evidente que... Isso é o mais velho. Era o mais velho, pelo regulamento ele assumiu. É o marido da dona Sônia, né? Sônia! Como é que é, Sônia? Sônia. Tomou o Effexor, o Velafaxina hoje? Ela esqueceu. Está com Alzheimer. Então tá Ontem à noite, as autoridades do estado de São Paulo anunciaram uma medida bastante controversa para tentar coibir a violência relacionada ao futebol. Os clássicos paulistas, envolvendo os 4 grandes clubes do estado, serão disputados com torcida única do time mandante até o final do ano. A decisão foi tomada após um pedido do Ministério Público à Federação Paulista de Futebol e anunciada depois da reunião na Secretaria de Segurança Pública. Além disso, as torcidas organizadas, mesmo de times de fora do estado, estão proibidas de entrar em estádios paulistas com objetos que as identifiquem. Por fim, a partir do Campeonato Brasileiro, os clubes não poderão doar ingressos para as organizadas e as entradas deverão ser todas comercializadas através da internet, sem venda em bilheterias. E aí, vocês acham que vai funcionar? Eureka! Em primeiro lugar, a questão da venda por internet pode até realmente melhorar, porque você pode reduzir a participação de grupos, uma vez que os ingressos estão disponibilizados na internet, cada um compra. Eu acho que pode ser um caminho, mas eu, quantas vezes aqui não cobrei um posicionamento da Secretaria de Segurança Pública em relação à violência? Está vendo os dados hoje, quase 300 mortes no país nos últimos 28 anos. É uma coisa absurda, Aí, já aconteceu na Argentina, já aconteceu em outros lugares, vamos ter clássicos só com uma torcida. Isso não resolve o problema. As confusões que nós vimos aí no Clássico Corinthians e Palmeiras aconteceram onde? Na rua. Zona Leste, na rua, no metrô, no trem, não foi no estádio. Não pode entrar com a camiseta da torcida organizada. Já foram proibidos uma época e eles entravam do mesmo jeito, estavam em grupos fazendo os mesmos cânticos. Então, é um tipo de anúncio para jogar para a torcida,
para fazer oba-oba com a opinião pública. Olha, nós fizemos algumas coisas, não estamos passivos diante da situação, mas não resolve. Você precisa realmente fazer um trabalho sério para ter mais rigor nas leis. Quantos assinaram termos de... Como chama mesmo? Termos de... Responsabilidade. Não é responsabilidade, é um termo circunstanciado. Isso, enfim. Que a gente falou. E foram soltos. O pessoal que estava lá em Oruro, vira e mexe, está aprontando. Quer dizer, são situações que se repetem por causa da impunidade. Então, em vez de frufru, sabe, de chamar uma coletiva para dar... São medidas inócuas. Não vai no cerne da questão, vai sim batalhar por uma lei para botar maior rigor na ação desses vândalos. Aprontou uma vez, acabou, vai em cana. A Federação Paulista de Futebol emitiu uma lista de um monte de torcedores que não podem mais frequentar estádio. E esses torcedores continuam indo, postam em redes sociais e ainda tiram sarro. Quer dizer, então é só conversa fiada. Não vai mudar absolutamente nada. Vai ter umas torcidas só no jogo? Ok, o jogo vai perder o brilho. Quero ver na periferia, quero ver nos trens, quero ver no metrô. Porque eles marcam Desculpa só me prolongar, eu vou reduzir já. Marcam na internet. Cadê a inteligência da polícia? Cadê a inteligência da investigação que não coíbe isso antes? Sabe? Então, é muita conversa e pouca ação também, Chico. Bom, Celso, é o seguinte, o problema é complexo. Estou bravo hoje. Eu vi que você ficou bravo. Mas o problema, você tem razão de ficar, porque o problema é complexo demais. Por que eu digo que é complexo, por quê? Porque implica numa série de coisas. Mas eu acho que o primeiro passo foi dado. É punir mesmo a torcida adversária de não comparecer no jogo do seu time no campo adversário. Mas você pune a pessoa de bem, Chico. Não, senhor. Não, senhor. A pessoa de bem não precisa ir com a camisa do clube, não precisa ir com a camisa de torcida uniformizada. Ele compra a camisa do clube, pega os filhos e leva no estádio. Mas ele não vai poder ir. É lógico que vai poder ir. Não vai, é só uma torcida. Então, Corinthians e Palmeiras, semifinal do Campeonato Paulista. Mando do Palmeiras ou do Corinthians. O cara não certíssimo. É você punindo a maioria por causa da minoria que as leis são feitas. As leis não são feitas as leis às vezes são feitas para exceções. Então, nós estamos cansados de saber, de careca de saber. Tem vários professores, psicólogos, sociólogos, que já fizeram estudos, que já levantaram, e a maioria deles sabe que dentro dessas torcidas existem grupos organizados, ligados ao crime organizado. E isso é que tem que acabar. A polícia tem que entrar lá dentro e pegar esses caras e pôr na cadeia. Como você falou, o grupo de Oruro, tem o grupo da Mancha, que todo mundo sabe qual é, tem o grupo da Independente, que todo mundo sabe qual é. Esses caras têm que ser presos. Eles têm que ser presos. Agora, tá certo, é o primeiro passo. Tem que dar um primeiro passo para o pessoal foi dado. É uma tese que eu sempre defendi. O Castrilli fez isso lá na Argentina, deu relativamente bem, pelo menos diminuiu a violência. E aqui eu e o Vanderlei Nogueira sempre defendemos esse ponto. Eu acho que é o primeiro passo, sim, de outros que terão que ser dados. Para mim, a falência das autoridades. Perto de completar mais um ano de existência, o Santos organizou uma ação solidária de doação de sangue para os torcedores com a presença dos atletas. E a medida das autoridades paulistas para conter a violência foi assunto no evento. Veja aí na reportagem do Osmar Garrafa. Hoje no Santos foi dia de solidariedade. O clube literalmente abriu suas portas para ajudar ao próximo. Em mais uma ação para comemorar os 104 anos de história, que será completado neste mês de abril, a diretoria santista convocou torcedores e associados para participarem da campanha de doação de sangue em benefício ao hemonúcleo da Baixada Santista. É um negócio que talvez você não tenha oportunidade de ver, né? E tá aqui no vestiário que já foi até de Pelé, de Dorval e hoje é do Gabriel, do Lucas Lima, é bem legal. A sensação é a melhor possível, né? De ajudar o próximo, não é isso? Você se sente bem, né? Não é só questão de você estar ajudando e pode sair daqui, andar na rua e você precisar. E você também tem recomendado outras pessoas. Eu acho que é uma coisa bem válida. Conhecer o badalado vestiário do time santista não foi a única recompensa aos doadores. Eles puderam também tietar alguns jogadores do Peixe que participaram dessa ação. E que mesmo sem doarem por motivos profissionais, os atletas do Santos cumpriram seu papel, o de promover o evento.
Queria poder estar doando sangue, mas tem um treinamento hoje à tarde, aí não vai ser possível. Mas quando tiver a oportunidade, não tiver o treinamento no dia, a gente vai procurar doar também, porque a gente sabe da importância, né, de doar sangue, tem muita gente que precisa, né? A gente sempre tem que, quando tem essa oportunidade de comparecer, a gente tem que comparecer para ajudar o próximo e para incentivar os torcedores virem doar sangue. Muita gente precisa e é isso, quando puder a gente vem e vai ajudar. O momento é de solidariedade, mas os jogadores do Santos aproveitaram também o evento para comentar a decisão da Justiça depois das brigas entre torcedores de Corinthians e Palmeiras no último final de semana. A partir de agora, no estado de São Paulo, nos clássicos nós teremos torcida única. Acho que foi bom sim, eu acho que o Brasil não pode ser assim, lá fora as pessoas, os torcedores não brigam, acho que tá um torcedor de um lado e um do outro sentado perto da cadeira e não tem briga, não sei porque aqui tem muita briga, mas eu acho que é um começo de muita coisa que tem que acontecer aqui no Brasil para mudar as coisas. A gente fica triste, imagina a gente for jogar contra o Corinthians no Itaquera, não vamos voltar com a nossa torcida, que sempre nos ajudou, né? No ano passado mesmo a gente conseguiu vencer o Corinthians lá e eles estavam lá nos apoiando, e agora nesse ano a gente não vai poder estar voltando com eles. A gente fica triste por isso, mas por outro lado eu acho que pelas pessoas, para não acontecer uma violência, né? Para não sobrar para uma pessoa que não tem nada a ver, que às vezes não vai nem pro jogo e acaba sobrando para essa pessoa, acho que tinha que ser feito alguma coisa e espero que possa ajudar aí a não ter mais esse tipo de situação. Líder do Grupo C com 24 pontos, o Audax segue se preparando para enfrentar o Santos domingo na Vila Belmiro. O repórter Adriano Dolfi esteve em Osasco acompanhando a preparação da equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz. Confira. Classificado para as quartas de final, o Audax já treina pensando no duelo contra o desfalcado Santos na Vila Belmiro. E a partida é importantíssima para o time de Osasco. Jogar contra o Santos para a gente é um privilégio, jogar contra uma equipe tão boa. E na Vila Belmiro a gente sabe que é muito difícil, um time praticamente imbatível lá dentro. Vai procurar fazer o nosso melhor durante a semana para encerrar essa primeira fase de uma maneira boa e preparar o time para o jogo seguinte contra o São Paulo. Com 2 pontos de vantagem sobre o vice-líder São Paulo, a partida é fundamental para o Osasco terminar na liderança do grupo. E acontecendo esta possibilidade, o técnico Fernando Diniz já fez um pedido à diretoria para que a partida aconteça aqui em Osasco, no estádio José Liberati. Se a gente conseguir mandar o jogo em Osasco, espera de fato conseguir essa vantagem e se isso for possível, jogar na nossa casa ia ser muito bom para nós. Conversando com o Vampeta, já tem essa decisão. Terminando em primeiro, os jogos vão acontecer aqui em Osasco e isso já está definido. Por parte da comissão técnica e da gestão do clube, com certeza a gente vai jogar no nosso estádio. A gente volta ao estádio do Morumbi, onde o repórter Alexandre Silvestre acompanha a movimentação dos São Paulinos antes do confronto decisivo com o Trujilhanos. Boa noite mais uma vez, Silvestre. Legal, Anitta. Em primeiro lugar, quero agradecer a audiência da TV Globo, dos amigos de uma equipe de reportagem que acabaram de chegar aqui numa viatura da Globo, acompanhando o Gazeta Esportiva. Valeu, repórter André Hernan e companhia bela. Quem também vê o Gazeta Esportiva, essa rapaziada aqui lá de Bragança Paulista, terra do nosso patrono Casper Líbero. Marquinho é aniversariante, primeira vez no Morumbi, Marquinho. Por que demorou tanto pra vir, cara? Primeira vez aí, moraram meus pais aqui, presente de aniversário, ver meu tricolor aqui, honrar essa porra dessa camisa e agradecer aí a galera aí, ó. Tamo junto, hein, rapaziada, vamos fechar. Os caras bancaram o ingresso pra você? Quarta, bancaram o ingresso, bancaram a cerveja e depois se o São Paulo ganhar, vai bancar a churrascada pra nós, hein, certeza. Vamos, São Paulo! Me conta uma coisa, você tem quantos anos? Agora tô com 30 anos agora. Fazendo 30. Demorou tudo isso pra comparecer na casa do São Paulo, pô? Correria que tava aí da vida, mas também não sobrava um qualquerzinho, mas os caras deram uma moral. Chamaram aí, vamos lá pro Morumbi hoje, que você tá na minha conta. Aqui é família, tricolor, primeira vez. E você pé quente, hein? Quase saiu pé frio aí, meu filho. 3-0 pro tricolor hoje, sem massagem. Paulo Henrique Ganso hoje, tô com você, hein, parceirão? Representa nós aí, caralho. E essa galera não terá a oportunidade de ver ao vivo o Lugano.
Dentre algumas baixas, vetados pelo departamento médico, está o uruguaio, o deus da raça, Diego Lugano. Mas a motivação da rapaziada tá bacana. O estádio não vai lotar, mas eles vão fazer a festa deles. Um abraço, Anitta! Beijo, Silvestre. Valeu. Mais algum palavrão? Beijo pro André Hernan também, querido vizinho, aliás, né? Bom, vamos falar do Corinthians, que se venceu o Santa Fé amanhã no estádio El Campín, em Bogotá, garante matematicamente uma vaga para as oitavas de final. Os jogadores falaram da expectativa logo após o desembarque na Colômbia. Confira. Santa Fé é uma equipe difícil, tivemos bastante dificuldade de jogar no Brasil, uma equipe que tem bastante qualidade. Vamos olhar mais algumas coisas da equipe de Santa Fé, claro, uma equipe que a gente respeita muito, mas vemos aqui para pontuar e para buscar pontos e acho, sem faltar com respeito com a equipe do Santa Fé, acho que a gente vem aqui para tentar buscar a vitória. Sim, um rival muito difícil, jogando em casa, são jogadores muito fortes fisicamente, tem uma boa bola parada, então é uma equipe que nós temos que ter muita atenção. Eu acho que o time deles precisa vencer, né? E a gente também quer se classificar logo, então é um grande jogo, então é se concentrar para fazer um grande jogo e não errar. Foi uma conversa tranquila, saudável, onde ele colocou alguns pontos negativos, alguns pontos positivos da nossa equipe. Normal, quando a gente perde um jogo, temos que procurar conversar para tentar acertar o mais rápido possível. E com certeza nós no jogo contra o Palmeiras nós fomos um pouquinho abaixo e não devemos repetir isso contra a equipe do Santa Fé, que é uma equipe também de muita qualidade e forte fisicamente como a equipe do Palmeiras. Foi de aprendizado pra gente algumas coisas ali, então é tentar esquecer, porque a gente já tem um grande jogo aqui contra o Santa Fé, é uma outra competição, então vamos pensar agora só no Santa Fé. E aí, Chico, tá tão animado assim? Tão confiante? Eu estava prestando atenção. Você vê que os jogadores do Corinthians estão bastante concentrados, né? Para mim é o jogo mais difícil do grupo, Chico. Estão bastante concentrados, isso é bom. Agora, isso não é garantia de vitória, não. Eu não acredito que o Corinthians ganhe lá, não. Sinceramente, acho que não. Você não está sendo muito pessimista? Não estou sendo pessimista, não. O Corinthians deu uma quedinha de produção de um tempo para cá. De um tempo para cá, o Corinthians deu uma caída de produção. E tanto é verdade que perdeu 2 jogos seguidos e depois ficou 6 jogos invicto. Aí voltou a perder do Palmeiras. Quer dizer, o Corinthians ainda vive uma fase de adaptação. Né? É um time em formação ainda. Tem que dar um desconto. Então, eu acho boa essa concentração. Porque, pelo menos, concentrado em campo, o time se perder, perde consciente. E se ganhar, ganha consciente. Mas ou empata consciente. O empate é um bom resultado. Não é ruim. Derrota. A situação do Corinthians não é tão desconfortável assim. Mas obriga a vencer o Cobresal em casa. Vai falar assim, mas é em casa, jogo fácil, jogo tranquilo. Só que vai ter uma pressão que esse time ainda não teve na temporada. Como é informação? É um grupo em formação. Fraco, né? O Cobresal é muito fraco. O Corinthians jogando de costa, que nem o São Paulo hoje, ganha do Cobresal. Mas esse time em formação é bom que se concentre. Porque perdeu do Palmeiras por não estar tão concentrado assim, né? Às vezes você não joga bem, mas você está concentrado, então a coisa flui. Flui ou não flui? Flui, sempre flui. Influi. O Palmeiras desembarcou hoje na Argentina e agora tinha agendado o reconhecimento do gramado no estádio gigante do Arroito, casa do Rosário Central. Mas por conta das chuvas na cidade argentina, o clube mandante não permitiu que o Verdão fizesse o treino lá. Os principais desfalques alviverdes serão o atacante Dudu, que voltou a sentir a lesão na coxa do clássico contra o Corinthians, e o volante Arouca, que também não viajou por conta de um desgaste muscular. O repórter Fernando Gavini acompanhou o último treino do Verdão antes da final em Rosário. Nada melhor que uma vitória sobre o Corinthians, o maior arquirrival, para mudar completamente o clima no Palmeiras. Muito feliz de poder jogar, atuar bem. Mas num clássico, sabemos que ia ser um jogo muito difícil. Voltamos a encontrar o nosso alegre futebol, um futebol consistente, onde a gente não estava vindo muito bem, vindo de 4 derrotas. E agora já é pensar já na Libertadores. Estamos já dormindo, já pensando já na Libertadores, que vai ser um jogo bem disputado. Pela Libertadores, o Palmeiras encara o Rosário Central quarta-feira na Argentina. E caso seja derrotado, será eliminado da competição.
Certamente a gente sabe que o campo lá deles lá são caldeirão, campo pequeno, onde a torcida inflama. Mas certamente também nossos torcedores vão estar presentes. Então, se a gente entrar concentrado, não sair se jogando para cima deles, mas tendo um jogo consistente, mas com cada um dando o seu melhor, ajudando um ou outro e bem concentrado, nós temos grandes chances. A confiança vem fundamentalmente do desempenho na vitória contra o Corinthians, que além de trazer esperança para a Libertadores, manteve o Verdão vivo também no Paulistão. Se a gente jogar todos os jogos, nessa volúpia aí, nessa firmeza aí, certamente, dificilmente alguém vai nos abater dentro de campo. A sensação de alívio é a marca deste começo de semana aqui no Palmeiras. Mas toda essa tranquilidade e confiança para trabalhar dependem do resultado da próxima quarta-feira. Uma eliminação precoce da Libertadores pode colocar tudo a perder e trazer a pressão de volta para cá. O jogo do ano, nós estamos pensando, é uma extrema final para a gente. Eu, particularmente, sinceramente, eu nem estou pensando em resultado negativo, de chegar em São Paulo, não estou nem pensando nisso. É um time muito unido, nosso time, nosso elenco. Todo mundo respeita todo mundo aqui é amigo. Então é isso que nós temos que levar para dentro de campo para mostrar nossa força e conseguir nossos 3 pontos e voltar para casa tranquilo para permanecer com essa tranquilidade. Inegavelmente, o resultado contra o Corinthians era o que o Palmeiras precisava para dar uma... A gente falava, para dar confiança, né? Para dar uma, vamos dizer assim, uma reunida, né? Uma aglutinada no grupo que estava meio disperso. Tirar o peso das costas. Tirar o peso das costas e aglutinar um pouco o grupo. Agora, vamos ver, né? Que o adversário é um adversário de muita qualidade. Sim. É um time melhor que no Corinthians. Vamos falar a verdade. É o time que está mais entrosado. É um dos melhores times da Libertadores. E um dos melhores times da Libertadores. Então, o adversário é muito difícil, muito chato, né? E vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Palmeiras vai ter uma missão ingratíssima pela frente e o Palmeiras tem que dar um desconto, né? Porque o resultado tinha que ser feito como foi, né? Mas o Palmeiras teria que não perder do Nacional, né? Perder do Nacional aqui e lá foi um deslize muito grande. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Qual será o resultado da partida entre São Paulo e Trujilhanos? Resultado final, São Paulo, 67%. O programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, às 6 horas da tarde. E o Celso... E eu no Jornal da Gazeta daqui a pouquinho. Até já. E eu volto amanhã, meio-dia.